Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de reflexões e hoje nosso tema é sabedoria depende da vigilância. Primeiro vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no nosso canal. Se você gostou do conteúdo, vem gostando dos conteúdos de reflexão e de outros playlists que nós temos aqui no canal, compartilhe. Não se esqueça de ativar as notificações para você ficar ligado em cada vídeo que a gente posta aqui, tá? Sabedoria depende da vigilância. O que significa isso, Rodrigo? Que para a gente poder chegar num status de sabedoria, a gente precisa ter primeiro uma grande capacidade, que é a vigilância. Todo mundo já deve ter ouvido falar, a gente vive num país de base cristã, né? Todo mundo tem uma ligação profunda com as religiões cristãs, de uma forma ou de outra. A gente tem amigos, tem familiares, tem conhecidos. Então tem uma frase que eu vou, se você me permite, eu vou falar ela aqui agora, que é a frase atribuída a Cristo, que é vigiar e orar. O tempo todo você tem que estar atento, você tem que ter um nível de percepção para ficar vigilante o tempo todo. Sobre que coisas, Rodrigo? Principalmente sobre os seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos e suas próprias reações. Ao longo da vida, a gente tem uma série de coisas que acontecem com a gente e existe uma tendência muito natural, até porque a gente foi criado numa sociedade, numa cultura de uma certa preguiça mental, de prestar atenção o tempo todo ao que nós fazemos e ao que acontece ao nosso redor. Estar vigilante o tempo todo, ou seja, vigiar o tempo todo, significa que você, tudo que faz, tudo que acontece, você está atento, você está prestando atenção. Se eu tomo essa capacidade na minha vida, se eu consigo me tornar uma pessoa vigilante, eu preciso adicionar aí a oração. O que é essa oração, Rodrigo? Eu vou fazer uma Ave Maria, um Pai Nosso, ou qualquer tipo de oração de outra religião? De maneira alguma. A gente tem que entender uma seguinte forma. Essa frase é muito antiga, ela tem até datação anterior à existência de Jesus Cristo de outras formas, em outros textos sagrados, mas ele, quando compila essa frase, vigiar e orar, ele dá para nós um presente simples. A oração, ela não é de fato você prostrar suas mãos e ficar falando um texto ou fazer uma frase que vai te conectar especificamente com Deus. Orar, nesse sentido antigo, significa viver uma vida em devoção à fonte criadora, viver uma vida ética, viver uma vida onde você consegue, a cada situação que você faz, pensar na melhor forma que você pode de expressar a sua característica humana, respeitando a ética, ou o que eu gosto de chamar de cosmoética. O que é essa cosmoética? É algo que está acima da moral humana. Aquilo que está acima até às vezes do que o ser humano identifica como ética. Por quê? Não matar, não roubar, não corromper, ter educação, ser uma pessoa bondosa, generosa, justa, leal, fiel. São essas as características típicas do ser humano. É isso que a natureza espera de nós. Por exemplo, quando a natureza construiu o corpo, por exemplo, de um leão, o que a natureza espera do leão? Espera que o leão seja um leão. O que ele faz? Ele caça, ele dorme, ele se reproduz e ele existe ali na natureza como um controle para outras criaturas que são alimento dele, da mesma forma que também no dia que ele morrer ele vai servir de alimento para outras criaturas menores. Nós humanos temos uma diferença nesse sentido dos animais. Por quê? Porque nós percebemos a vida de outra forma, nós questionamos a vida de outra forma. Um leão, ele não pensa, será que existe um Deus? Será que existe alguma situação, alguma energia maior do que essa que eu estou acostumado? Não, ele vive, ele faz o que a natureza criou ele para fazer, que é simplesmente exercer seu papel na natureza, como qualquer outro tipo de animal. Já o homem, ele tem a característica, a capacidade de manipular esse processo, de fazer intervenções boas e às vezes ruins, infelizmente, mas nós temos essa característica e nos dá a possibilidade de realmente questionar por que estamos aqui, para que estamos aqui, quem nos colocou aqui, por que a gente existe, para onde a gente vai, como eu vou para aquele lugar. Então todos esses questionamentos nos dá a capacidade mental, o raciocínio, e não só o raciocínio, mas também nos dá a capacidade de entender os nossos sentimentos. Por exemplo,
Um bicho de estimação que você tem em casa, um gato ou um cachorro, eles tipicamente não param para pensar por que eles estão sentindo ciúme, por que eles estão se sentindo bravos, por que eles estão nesse momento carentes, carinhosos. Eles não param para pensar nisso. Mas nós, seres humanos, nós temos essa capacidade. Não só temos, como devemos usar essa capacidade de maneira consciente. Então, o que a natureza espera de nós? Espera simplesmente que nós tenhamos essas grandes emoções, esses grandes sentimentos. Nobreza, fidelidade, lealdade, justiça para com todos, honra, que nós façamos as coisas com muita honra, com bondade, com generosidade, tudo que nos é característicos de ser humanos. Então, quando a gente fala vigiar e orar, significa a oração viver uma vida justa, viver uma vida em harmonia com os ideais humanos. E naturalmente, se eu estou vivendo uma vida em harmonia com os ideais que eu acabei de citar, eu fico naturalmente vigilante o tempo todo, fico o tempo todo prestando atenção se a minha ação ela vai ser uma ação que vai trazer um bom fruto, um bom produto para aqueles que estão ao meu redor, da mesma forma como ela também tem que trazer um bom fruto, um bom produto para mim mesmo. Sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Então você já teve, como eu, oportunidades ao longo do nosso crescimento nessa sociedade de conhecer religiões, de conhecer filosofias espirituais, de conhecer pensadores e pensamentos antigos, filósofos antigos, né? A gente tem aí hoje em dia na internet uma grande possibilidade de encontrar uma série de conhecimentos de maneira fácil, de maneira rápida. Então, uma vez que eu obtenho esses conhecimentos, eu tenho que praticar eles. E essa prática, quando ela é voltada para a bondade, quando ela é voltada para o amor, que é uma das características humanas mais sublimes que existe, eu estou colocando esse conhecimento em curso, naturalmente me tornando lenta, porém gradativamente uma pessoa sábia. Por isso que o vídeo de hoje tem sabedoria depende da vigilância como o tema principal, né? Somos todos hoje em dia capazes dessa energia do bem e do mal. Se eu estou orando, se eu estou percebendo o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo mal, se eu estou fazendo bem, eu estou em uma capacidade de discernimento importante que vai me fazer o estado de vigilância ser o tempo todo aí um grande aliado para que eu não cometa erros que obviamente vão me prejudicar. Então, não culpar os outros por aquilo que acontece na sua vida é uma das melhores formas de você conseguir alcançar essa sabedoria e principalmente se tornar extremamente vigilante. Entenda que tudo que acontece com você é simplesmente o plantio e a colheita em seguida. Então, nesse momento, eu estou colhendo exatamente aquilo que eu plantei num tempo atrás. A gente fala sempre em terapia que é o seguinte: o plantio, ele é livre. Você pode escolher plantar o que você quiser. Mas uma vez que você plantou, a colheita ela é extremamente obrigatória. Uma pessoa que entende esses conceitos, que entende que o plantio ele vem depois de uma colheita, ela com certeza vai entender se uma circunstância que acontece na vida dela, ela é elogiada ou se ela é criticada. Para essa pessoa que tem essa sabedoria, que está em busca desse crescimento, para ela tanto faz se ela for criticada ou se ela for elogiada. Ela entende da seguinte forma: eu sei onde eu quero chegar. Eu sou uma pessoa que vigia e ora o tempo todo. Eu sou uma pessoa que vive uma vida em retidão, que vive uma vida correta, que vive uma vida que busca ser e estar sempre melhor, baseado nas minhas próprias características, não competindo com ninguém, nem se preocupando com o que os outros fazem, mas sim preocupado com o que eu quero, para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Então, se eu sou elogiado pelas escolhas que eu tenho, tudo bem, ótimo, eu vou ser grato, vou ser educado, mas eu vou abaixar a minha bola e vou continuar em direção ao caminho que eu tenho que ir, porque é lá que é importante eu ir. Agora, se eu sou criticado, eu também vou agradecer, eu também vou entender que esse é o caminho e que faz parte eu ser criticado. Eu tenho que parar para pensar se eu realmente entendo que o caminho que eu estou fazendo, ele me leva a uma persistência, ele me leva a uma evolução e não me mantém teimoso ali, parado, preso naquele mesmo processo. Agora, eu tenho que ser moderado. Mesmo que eu seja bastante elogiado, mesmo que eu seja exaltado em certas circunstâncias, eu não preciso me deixar levar por aquilo. Eu tenho que entender que aquilo é só um momento, é só um evento da minha vida, é só uma oportunidade, e buscar ficar atrás em tempo todo desse elogio é na verdade você dar a opção, é na verdade você dar a possibilidade de ser
levado sempre pelos elogios e querer buscar esses elogios e querer ficar agradando os outros e ficar buscando aí, através desses elogios, se tornar uma pessoa melhor, sendo que na verdade você vai estar vazio dessas circunstâncias. Porque o elogio, ele não pertence a você. O elogio é a forma que o outro olha para mim e ele acha satisfatório ou não aquilo que eu fiz. Então, isso está dependendo da visão do outro, não está dependendo da minha. Eu posso olhar para aquilo e falar, olha, o que eu fiz foi realmente legal, mas eu tenho que seguir em frente, eu tenho que continuar, porque hoje, tudo bem, isso aqui é considerado legal. Amanhã, eu não sei se eu vou ser elogiado pelas mesmas pessoas. Eu não sei se elas vão concordar com o que eu estou fazendo ou não, mas importa eu saber para onde eu estou indo. Você pode dominar esses processos, só você pode dominar essa energia de saber lidar com a crítica ou de saber lidar com o elogio. Buscar esse contexto é realmente encontrar sabedoria e manter-se vigilante o tempo todo sobre essa circunstância traz para nós o real conceito de inteligência. O que é inteligência? É a capacidade de discernir as situações, de fazer uma boa escolha para que essas situações elas sejam boas para mim e naturalmente elas serão boas para as outras pessoas. Mas vai ter sempre aquele ou outro que não vai concordar muito, ou às vezes até a maioria não vai concordar. Mas se você fez uma análise, se você vigiou e você orou, se você manteve a sua vida preconizando sempre um caminho correto, um caminho justo, um caminho bom, aonde você está agindo em prol da sua evolução, não importa a crítica do outro, não importa absolutamente nada, porque nada, na verdade, está garantido. Se eu sei que nada está garantido, se eu sei que hoje eu sou elogiado, mas amanhã eu posso ser criticado, da mesma forma, depois de amanhã eu posso ser criticado e ainda mais além eu posso ser elogiado. Então nada está garantido. Mesmo quando as coisas estiverem muito bem, você não tem como garantir que amanhã ela não vai estar boa. Ela pode estar ruim no dia seguinte. E essa é a característica da sabedoria, essa é a característica da vigilância. Entender e perceber que as situações elas são flutuantes na vida e a gente tem que conhecer esse caminho da vida. A gente tem que perceber que a vida é feita de altos e baixos e o tempo todo a gente está no que eu chamo de roda da vida, ou roda da fortuna. É até uma das cartas do tarô que eu gosto bastante de estudar ela. Por quê? Porque ela mostra que uma hora a gente está aqui, a outra hora a gente está aqui, a outra hora a gente está aqui, e como toda boa roda, a coisa não para. E a vida ela é sempre uma roda, ela está sempre em movimento, ela está sempre vibrando para nós características que a gente precisa aprender, precisa absorver, precisa trazer ao nível do conhecimento e colocar esse conhecimento em prática, então tornando ele uma sabedoria. Mantendo-se vigilante, mantendo-se atento o tempo todo para todas as circunstâncias que acontecem na sua vida, você consegue dar esses passos em direção à sua sabedoria interior, que vai ser um benefício único e exclusivo para você, e é lógico que depois você conseguir melhorar nesses contextos, você vai conseguir espalhar esse benefício para todas as pessoas ao seu redor e naturalmente inspirar os outros a serem pessoas melhores, inspirar os outros a terem as condutas de força contra essa resistência que nos coloca sempre, tenta sempre nos colocar para baixo. Então, sabedoria depende muito da vigilância. Vigie e ore o tempo todo. Viva uma vida digna aos olhos do Criador ou da fonte criadora. Penso da seguinte forma: tem alguma energia nesse universo que criou tudo, tem algo acima de nós. E esse algo acima de nós está contido em tudo que existe. E esse algo que está acima de nós e que está contido em tudo que existe está nos observando o tempo todo. Faz parte de nós, ele participa da nossa escolha. E ele ou ela, tanto faz o gênero, mas ele quer, essa energia quer que a gente progrida. Então, um dos caminhos de progressão é o estado de vigilância plena o tempo todo sobre todas as coisas que você sente, que você pensa, ou como você age ou reage. E uma vez que você absorveu esse conteúdo, fica fácil você naturalmente alcançar sabedoria. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Continue nos seguindo, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar e se você já está inscrito no nosso canal, ative aí o sininho para você ficar ligado em todos os outros vídeos que nós vamos postar em vários playlists que nós estamos abrindo daqui, que são playlists para contribuir com o seu conhecimento, com as suas reflexões. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.